Aonde que está o erro nisso aí, doutor? É o cidadão que não faz valer o seu direito? Aquela bombardeio de propaganda? O que está acontecendo, na opinião do senhor, para que essas fraudes contra o consumidor elas sejam feitas? Talvez é falta de impunidade, é falta de atenção do consumidor. O que assim, a experiência do senhor diz o que, doutor? Bem, quase todos esses fatores que você citou. Primeiro, não é erro, é crime. Sim, é premeditado. Ou de menor potencial ofensivo, ou crime previsto com pena maior. Nesse caso agora que nós estamos acompanhando, até data de fabricação do produto também foi alterado pelo Carrefour. Está lá conosco o produto e nós estamos terminando a perícia. Entendeu? Agora, o consumidor, ele quando vê a propaganda na mídia, ele fala, surgiu uma oportunidade aqui de eu fazer uma economia. Então é por isso que tem que se punir, com todo o rigor da lei, empresas que não se prestam à honestidade, ele está com a intenção de lesar a comunidade. É um caso desse que nós estamos acabando de trabalhar nele. Já fizemos ontem um TCO envolvendo o gerente, o responsável por essas fraudes ali que ele deveria corrigir e não corrigiu, e vamos ver o alcance da investigação. Agora o contrato social da empresa e vamos indiciar até os proprietários todos, né? Agora, doutor, eu sou um defensor intransigente da justiça, da polícia, porque na minha opinião, policial hoje, a polícia é um sacerdócio, né? Porque trabalham tanto e às vezes até não são reconhecidos. Por várias vezes, há anos atrás, essas ações, elas aconteciam justamente contra aqueles supermercados pequenos, aqueles supermercados. Agora, mexer com grandes é problema, doutor. Então, o senhor tem que ter muita coragem, né? Porque nós sabemos que não existe hoje a garantia do delegado de permanecer naquela delegacia. Ele pode ser transferido se mexer com o interesse dos grandes. Parabéns pela coragem do senhor de enfrentar, porque é claro que aí vai vir uma represária, alguém que tem um amigo que é deputado, alguém que é amigo do governo, o doutor Carlos mexeu com a gente, dá um jeito de tirar ele de lá. É um fato triste. Agora, porém, eu disse no começo do programa aqui, doutor, que, como dizia Shakespeare, não existe herói. Herói é uma pessoa que fez aquilo que alguém deixou de fazer. Hoje o senhor é um herói para essas pessoas que se sentem aí confortadas por saber que o DECOM também age contra os grandes. Porém, doutor, tem aquela coisa, né? Nós sabemos que esse supermercado já é reincidente. Já tem alguma multa, já tem alguma penalidade? O histórico desse supermercado, doutor? Olha, eu pela primeira vez estou atuando com essa loja, essa unidade, que em Goiânia tem 2. Isso. Agora, quanto ao que você referiu-se aí anteriormente, eu acredito que não haverá e nem poderá haver qualquer represália, que nós acreditamos na nossa administração. A Polícia Civil, como instituição, é muito respeitada e deve ser, porque nós estamos trabalhando com fatos concretos, com denúncia tem a vítima, tem os documentos, tem prova, tem perícia que eu estou realizando, entendeu? Então, indistintamente de quem seja aí a pessoa jurídica e o nome que tiver, a gente tem que agir de acordo com a lei. Não há que discutir nem pensar em represália, e estamos à disposição de você, da sua emissora de televisão, de rádio, de todo o seu aparato de repórter, e você está de parabéns também, porque você fala e comenta. Obrigado, doutor. Isso é importante, é um apoio para o nosso serviço. E o trabalho da Polícia Civil é esse, e nós vamos até o final e vamos concluir de acordo com os crimes que puderem ser tipificados na conduta dessa empresa. Exato. E nós rogamos, pedimos a Deus
que proteja o senhor, proteja toda a equipe e que nós reforcemos o trabalho da nossa polícia, porque a gente sabe que em casos que já aconteceram, que eu denunciei aqui, quando o delegado começa a trabalhar, aí eles tiram o delegado do caso com pretexto de promoção, mas quando na realidade o delegado não tem a prerrogativa de alguns promotores, juízes, o tal da inomobilidade, ou seja, não pode ser tirado daquele local. O delegado, quando ele começa a trabalhar, se ele passa a atingir interesse aí dos grandes, dos poderosos, um pedido de um deputado, um pedido de um fulano, pode tirar o delegado e colocar ele no corredor. Se por acaso acontecer isso com o senhor, doutor, conte conosco aqui, porque nós somos pessoas iguais ao senhor e a outras pessoas, outros delegados, que estão do lado do povo e não do lado dos grandes interesses. Eu, assim, cumprimento o senhor por esse ato, peço a Deus que o proteja e conte conosco aqui. E sempre que puder, converse conosco e convidá-lo para uma entrevista também, porque o Código de Direito do Consumidor, ele foi criado para defender o consumidor e não quem prejudica o consumidor, né, doutor? Eu estou errado? Está certíssimo. O consumidor é a parte mais frágil do sistema econômico hoje. Porque ele está à mercê de tudo, né? Ele tem que aproveitar alguma oportunidade para a vida diária dele, para a economia dele. E o Código de Defesa do Consumidor tem altíssimo alcance social. Exato. E eu te agradeço muito as suas palavras, que nos conforta e dá apoio e continua nos encorajando para seguir o nosso trabalho na Polícia Civil do Estado de Goiás. O que nós precisamos de uma polícia não temida, doutor, mas respeitada, porque a nossa polícia evoluiu muito, delegados iguais ao senhor merecem o nosso respeito, né? Agora os bandidos que tem que temer. O cidadão de bem tem que admirar e colaborar, e aquelas pessoas que são vítimas de alguma situação igual a essa, doutor, como é que elas podem entrar em contato com o DECOM para fazer denúncia, doutor? Pelo telefone 3201-2780. 32... E também pelo 197, que pode ser a denúncia anônima. Correto. Para a gente confirmar. Mas o consumidor, quando é lesado, ele tem o documento que prova como tomaram o dinheiro dele. Né? E o Carrefour é uma empresa de patrimônio aí, pode-se dizer, de bilhões de reais. É uma empresa francesa. Uma necessidade de estar fazendo isso com o consumidor que compra dia a dia. Agora, doutor, desculpe interrompê-lo, o senhor tocou num ponto importante. O Carrefour é uma empresa de origem francesa. Se acontece isso lá na França, o que será que esse pessoal, qual pena num país onde as leis e a punição existe? Eu citei um fato aqui do McDonald's, lá nos Estados Unidos, que acharam uma larva de mosca num alface, a loja foi fechada. Se é lá na França, o Carrefour é fechado. Aqui no Brasil, infelizmente, não é culpa do senhor, porque o senhor cumpre as leis, mas são muito brandas, né, essas leis para aquelas pessoas que cometem esses crimes e têm bons advogados, né, doutor? É verdade. A nossa legislação, o comentário é geral, no meio jurídico, né, no meio policial, a polícia militar fica aí, como se diz, enxugando o gelo, né? A gente vê isso todo dia, e quem sofre essas consequências é a sociedade de um modo geral. Crimes contra o patrimônio, contra a vida e os demais crimes aí, o sujeito é preso em flagrante, no máximo 30 dias está solto, se não for menos. Agora, os países de primeiro mundo, a legislação é cumprida, ele tem certeza da punição, né? Não é até pena muito longa, né? Como eu já vi outro dia, você entrevistando o doutor Edmundo, ele comentou isso com muita profundidade, né? Que ele é um intelectual nessa área. Lá, sim, a lei é cumprida, mesmo assim tem os crimes. Agora aqui está banalizado, né? Banalizou. Por isso que nós estamos aí nesse desespero, mas sem perder, né, a nossa consciência de trabalho. Doutor, eu fico envaidecido em saber que o senhor assiste aos programas aqui que nós apresentamos. Fico muito feliz por ter uma companhia tão qualificada, de um profissional tão dedicado. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo, me sinto lisonjeado. E com a obrigação, aumenta a obrigação da gente, né, em produzir programas, reportagens, entrevistas para merecer a audiência do senhor e principalmente pelo fato do respeito
que a gente tem que ter essas instituições, e estamos revendo um código penal aí que vai abrandar mais e vai favorecer a bandidagem. Aí as pessoas chamam a polícia, mas não sabem que a polícia ela cumpre uma lei que é elaborada no Congresso Nacional, onde tem uma bancada dos interesses, e esses interesses são postos, e a polícia tem que agir dentro desses interesses, que se chama, às vezes, lei, né? Doutor, eu agradeço muito, sabe? Parabéns pelo trabalho do senhor, que Deus o abençoe, e eu fico feliz. Gostaria de ter uma entrevista com o senhor um dia, quando o senhor tiver a oportunidade, doutor. Tá ok, André. Te agradeço também. E pode crer que eu assisto o seu programa, viu? Com muita atenção. Obrigado. Um bom trabalho para você também, Deus que te proteja. A nós todos, amém. Obrigado, doutor Carlos. É bom, né, a gente saber que o trabalho que a gente faz, tem pessoas que acompanham esse trabalho, né?